Salve, salve! Começando uma live para falar sobre as energias de 2023 pela perspectiva das ciências esotéricas integradas. Cabala, astrologia, numerologia, tarô. É muito válido a gente buscar compreensão sobre a energia do ciclo anual para que a gente tenha um bom aproveitamento no ano. Quando a gente tem conhecimento, a gente está preparado. É a mesma coisa quando você vai fazer uma prova. Você está preparado, você tem conhecimento, você vai tirar uma nota boa. A mesma coisa quando você vai abrir um ciclo anual. Quando você tem conhecimento do que esse ano reserva a nível de processo evolutivo, você consegue ter um melhor aproveitamento do ano. Então, esse é o objetivo dessa live, auxiliar você a ter mais clareza sobre o que se apresenta nesse ano, dentro das experiências às quais estamos sujeitos a passar para evoluir, e desta maneira, então, aproveitando essa compreensão para ter um melhor aproveitamento, você compreendendo os desafios que o ano reserva. Porque absolutamente tudo nessa vida tem dois lados, então, compreender tanto os desafios como as oportunidades. Quando você compreende os desafios que o ano traz, você pode antecipar eles, e aí você já vai, então, direcionando melhor a sua atenção, direcionando melhor a sua energia, para que você não seja pego de surpresa e não seja prejudicado nesse sentido. E também aproveitar as oportunidades. Como eu falei, tudo tem dois lados. Então o ano ele também reserva alguns benefícios para quem compreender. Porque às vezes a oportunidade ela passa batida se a gente não tem essa clareza dela. É muito importante ter consciência tanto do desafio como da oportunidade, porque é a consciência que permite você transcender o desafio. Às vezes a gente nem sabe que tem uma oportunidade ou que tem um problema. E aí a gente deixa a oportunidade passar e o problema fica ali, a sujeira debaixo do tapete, sem a gente ter essa clareza para então estar resolvendo essa questão. Então, galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite a todos. E vamos começar a falar, então, sobre as energias do ano. Passada essa breve apresentação, essa breve introdução, fica aqui comigo que, a partir deste conhecimento, você vai ver que você vai abrir o ciclo anual muito mais bem preparada, para que você tenha um bom aproveitamento durante o ciclo. Tá certo, galera? Eu falei lá na postagem que eu fiz do Rios, hoje não, foi ontem, falando sobre as energias do ano de forma mais introdutória, de forma mais resumida. Então eu falei lá sobre o fato de, se você tem o 7 na data de nascimento, isso também vai trazer uma influência, digamos assim, mais marcante na sua vida. Porque quando você tem, então, no seu mapa numerológico, o número que está vibrando na regência do ano, ele se expressa com mais potência na sua vida. Então, aqui também a pessoa que certamente vai ter o número 7, que é o número regente desse ano de 2023, vai também ter boas compreensões sobre o seu caminho, sobre o que abrange a sua própria vida. Porque se você tem o 7 na sua data de nascimento, a energia dele vibra em você. A mesma coisa vale para qualquer número, para qualquer símbolo esotérico que você tenha regência. Quando você tem ele na sua data de nascimento, você então está sendo imbuído da energia dele. Número 7. A gente faz um cálculo muito simples, que é o cálculo de redução numerológica, 2023, 2 mais 2 mais 3, mais 0 no caso. E aí a gente vai obter o número 7. O número 7, ele é esse arcano aqui do tarô, que eu também postei a imagem lá, falei para vocês comentarem. O arcano 7, o carro. Ao olhar para essa imagem, a gente já percebe que é uma imagem que evoca o movimento, né? Porque tem aqui, então, uma carruagem. Ninguém sobe na carruagem para ficar lá, assim, parado nela. Ela vai para algum lugar. Então, é um arcano que evoca o progresso. Você está num lugar, você vai para outro. Então, é um ano para a gente procurar sair da estagnação de uma vez por todas. Então, se tem algo muito parado, muito estagnado, algo que fica dando voltas na nossa vida e não vai a lugar nenhum, não avança, é bem favorável que a gente considere dar um empurrãozinho para ver se vai para frente. E se não vai para frente, vai ficar na estrada. Porque é um ano dinâmico.
É um ano que exige constante renovação e transformação. É preciso que a gente dê andamento para as coisas e não fique assim naquela energia parada. Esse é um ponto bem crucial deste ano. O carro ele evoca também o progresso, o movimento, o trabalho, a força de vontade, a motivação, a determinação para colocar em andamento aquilo que a gente acredita, aquilo que chama o nosso coração. E aí é muito importante ter consciência do que é que chama o seu coração. O que eu quero fazer nesse mundo? O que eu quero trabalhar? O que eu quero movimentar? A gente está o tempo todo movimentando energia. Quando a gente, então, faz uma live, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente faz um trabalho, quando a gente realiza qualquer ação, a gente está colocando a vida em movimento. E o carro, ele pede por um certo foco. O foco no sentido de você tem que ter o destino. Você entra no seu carro, aqui a gente tem uma carruagem, certo? Mas também nada impede da gente fazer uma comparação com o carro próprio que a gente tem nos dias de hoje, que já não é puxado por cavalos. Os cavalos seriam do motor. Então, no sentido de, qual é o seu destino? Onde que você quer chegar? O que você quer realizar? O que você quer fazer? É um ano para assumir essa postura de guerreiro, de guerreira, de se colocar em movimento para realizar, para chegar aonde você quer. Com muita ênfase nisso. E aí, quando a gente fala do 7, no aspecto numerológico, que não é apenas dentro da perspectiva do tarô, inclusive tem mais informações do tarô que a gente vai falando aos poucos, o 7 ele é o número do conhecimento. O 7 ele é o número do conhecimento tanto científico como espiritual. O 7 ele abre as portas para a compreensão profunda da vida. Então, quando você está analisando algo com um olhar profundo, você entende de onde veio aquilo, por que aquilo acontece. Então, por exemplo, você está querendo analisar, sei lá, o seu relacionamento com o seu trabalho, ou então o seu relacionamento com algum amigo, ou com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa. Quando você tem uma análise profunda disso, você compreende por que essa pessoa se apresenta na sua vida, neste momento. Que lição evolutiva que ela vem trazer para você? Que conexão que existe entre vocês no aspecto mais profundo? Por que você está, então, colocado neste lugar, nesse tempo, nesse espaço, realizando este trabalho? O 7 ele é o número do conhecimento. Ele abre as portas para essas compreensões. Então é um ano de muitas revelações. Guardem essa palavra. É um ano de muitas revelações. De abrir para o entendimento profundo do porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Existe uma energia que favorece essa revelação, mas ao mesmo tempo é importante o movimento. Por quê? Se você não fizer um movimento para buscar o conhecimento, a revelação também não acontece. Ao mesmo tempo que é um ano muito favorável para revelações, inclusive para aspectos ocultos, coisas que você não tem muita clareza, que você não sabe bem o que é, se revelarem, se abrirem e você ter uma compreensão disso tudo, ao mesmo tempo, se você não fazer um movimento em direção disso, você não obtém a resposta. Você tem que fazer um movimento, nem que seja de perguntar, porque a resposta é uma consequência da pergunta. Perguntar para si mesmo, perguntar para o universo. Por que as coisas estão como estão? Por que tais circunstâncias estão abrangendo minha vida neste momento? Por que tais pessoas estão na minha vida? Por que tais coisas acontecem? Você começa perguntando para si mesmo. A vida vai oferecendo oportunidades para todo aquele que busca a compreensão. E aí vai aparecendo, então, canais, oportunidades para você encontrar as respostas que você gostaria de obter a respeito das questões da sua vida. É um ano muito favorável para isso, gente. O 7, ele representa o desvelar do que está oculto. Então, tem muitos aspectos ocultos sobre nós mesmos. Talentos, dons e também desafios, aspectos complicados que carregamos, que se a gente vai investigando, porque o 7 ele tem essa energia de investigação. Então também é importante você se dedicar nessa busca propriamente por compreensão daquilo que você objetiva. Essa investigação do que está oculto para que se revele. Quando você compreende os aspectos ocultos sobre si mesmo, sobre o seu caminho, aí que eles começam a se revelar na sua vida. E aí que você se apropria de dons, por exemplo. E aí também que você varre a sujeira que está debaixo do tapete, porque enquanto
Você não sabe que ela está debaixo do tapete, ela está lá, está te deixando doente, mas você não tem clareza disso, você não compreende isso e o negócio fica lá embaixo do tapete. E aí, então, isso impede você de ter uma vida mais saudável. E a mesma coisa, às vezes você tem um diamante debaixo do tapete, e você não viu. Tá lá o tapete porque você não investigou. E quando eu falo de investigar, é buscar autoconhecimento. O 7, ele é um número super conectado com a busca por espiritualidade, com autoconhecimento. Então é importante ter essa busca. É realmente buscar. E quando eu falo buscar, eu digo entrar em contato com frequências que levam você a essa compreensão. Porque a gente é, grande parcela do que somos é aquilo que a gente se conecta. Então, por exemplo, você se conecta com determinada música. Aí eu só fico escutando música que fala de sofrimento, ou de traição, ou sei lá, de qualquer coisa que não leve eu para uma vida de mais felicidade e prosperidade. Aí eu tô me conectando com essa frequência. Se eu começo a buscar, se a busca nada mais é que uma investigação, buscar, quem sabe, uma música que fala de sofrimento e traição, o que eu vou estar reverberando para minha vida? Sofrimento e traição. Ah, ela me traiu e agora eu tô falido. Poxa, aí eu vou falir mesmo, né? Porque é isso que eu estou investigando, é isso que eu estou buscando. Então é um ano para a gente ficar muito atento ao que estamos buscando, porque tudo que a gente busca tem muito mais potencial de reverberação e manifestação dentro desse ciclo anual. Então, esse é um ponto. Isso é um ponto que você tem que estar muito atento. O que você busca se revela. Já viu aquele ditado, quem procura acha? Então, procure coisas boas, procure boas energias. Procure se sintonizar em caminhos que te levam para uma ascensão. Não que te levem a uma degeneração, não que te levem a sofrimento, mas que te levem à felicidade. E isso vale para todo tipo de contato que você tem com o universo. Então vale para as pessoas que você se relaciona, para os livros que você lê, para as músicas que você escuta, para tudo que você se conecta. Em tempos atuais de muita tecnologia, a gente se conecta com tudo o tempo todo. E aí a gente tem que saber filtrar. Onde que a gente permanece sintonizado e onde que vale a pena a gente cortar a sintonia mesmo. O 7, ele é um número que chama no progresso espiritual. Então, assim, o que ajuda meu espírito a progredir e o que leva meu espírito à estagnação? Lembrando que estagnação leva a gente a decompor. Deixa um quarto estagnado, fechado por uma semana. Experimenta, assim, se tem um quarto aí, fecha ele, abre depois para tu ver como é que tá o ar lá. Tá tudo meio decompondo. E a mesma coisa vale uma água. Você deixa um copo com água parado. Lá ele não vai estar muito bonito, vai ter uns mosquitos boiando, vai ter umas poeiras boiando, sabe? Então, o que me estagna e o que me leva ao movimento? Ano de movimento, ano de evolução. Ano de deixar para trás o que impede você de progredir. O que impede você de progredir? Pergunte-se, dentro de você mesmo, que emoções, que pensamentos, o movimento, para que a gente não se perca naquele lado lá que fica nos puxando para baixo, e o movimento, inclusive, de compreender, de buscar compreender o como que as conexões que você tem pode te influenciar positiva ou negativamente, tá certo? Esse também é outro ponto-chave. Outro detalhe, para além do número 7, para além da análise numerológica, cabalisticamente é um anjo regido pelo arcanjo Anael. O arcanjo Anael é o arcanjo das artes. Ele é o arcanjo do amor. Ele é o arcanjo que leva a gente a manifestar a compaixão por tudo que se apresenta. Ele é o que leva a gente a refletir sobre como está as nossas relações com a vida, com as pessoas, com o universo. Realmente estamos colocando amor nas nossas relações ou é um jogo de interesse? Como é o número 7, as relações que são pautadas no interesse vão, então, ser expostas. O 7, ele revela tudo. Então, se tem algo oculto, algo encoberto, vai ser descoberto. Então, é muito favorável esse ano para, a partir desta revelação, a gente buscar tirar da nossa vida tudo que está atravancando. Porque algumas coisas parece que não estão, mas na verdade estão. E aí a gente vai, então, fazendo essa reciclagem.
E ao mesmo tempo, não que a gente tenha que entrar em conflito. Porque aqui no planeta Terra é um grande jogo de sobrevivência. É uma escola, é um hospital. Então, muitas vezes as pessoas, dentro dos processos de se relacionar, acabam, então, manifestando facetas propriamente que precisam ser curadas, que precisam ser ressignificadas, que precisa aprender a agir melhor porque é uma escola, é um hospital. Isso acontece em família, isso acontece mesmo entre pessoas que se amam. Então é importante, como o 7 ele é um número que representa o progresso espiritual, a gente desenvolver esse progresso espiritual para perceber que facetas nossas que estão, de certa maneira, drenando energia, ou das pessoas que estamos nos relacionando, que podem estar drenando energia nossa, e a gente ressignificar isso. A gente parar com isso. A gente buscar evoluir no sentido de cooperar e com o amor trabalhar para a evolução e o progresso nesse aspecto do movimento, que é aqui a chave que eu comentei para vocês no começo do vídeo, o arcano 7, o carro. Então, o que precisa ser ressignificado nas relações para que o amor se manifeste com mais potência, para que o amor se apresente com mais potência. E lembrando, galera, o 7 ele revela tudo que está oculto. Durante o ano vocês vão ver. Tudo aquilo que estava escondido começa a aparecer. E as coisas aparecem para ser curadas. Aí aparece o nosso ciúmes, aparece o nosso medo, aparece as nossas possíveis manifestações inferiores, as nossas sombras. Então, quando isso aparece, é para curar, é para ressignificar. Não é necessariamente para a gente ficar condenando, porque daí a gente sai dessa frequência do amor. Todo aquele que estiver vibrando nessa presença amorosa do arcanjo Anael vai ser recompensado durante esse ciclo anual. Também é um ano de arte. Muito foco nas artes. Cada um faz a sua arte. A arte não é só pintar quadro, a arte não é só cantar ou tocar um violão ou qualquer outro instrumento. A arte é tudo que a gente faz com amor. Quando a gente faz o que for que seja feito com amor, é arte. Por isso que o arcanjo Anael, ele é o regente das artes e é o regente do ano. Então, é um ano para você se aproximar daquilo que você ama para manifestar com mais força sua presença artística. Então, se você está fazendo qualquer coisa, trabalho, ou então vivendo uma vida que não é a vida que você ama, isso ofusca a sua arte, ofusca a expressão artística do seu ser. Por isso, o movimento em direção àquilo que você ama para manifestar a beleza, porque o arcanjo Anael também representa esse aspecto, a beleza. Sabe, a coisa bela, artística, não no sentido sexualizado, sabe? Como é colocado hoje em dia, né? As fotos cheias de Photoshop e as plásticas e tudo mais, né? Tô falando da beleza no sentido mais puro. A beleza que reside naquela frequência do amor. A beleza que transborda dos olhos, da aura, da alma. Então, é um ano pra gente valorizar essa beleza. E ela só se manifesta quando a gente está seguindo o caminho do nosso amor. Porque daí se torna belo aquilo que você está fazendo e a sua expressão. Sabe aquele casal bonito? Aquele casal que tu vê que se ama mesmo? Então essa é a frequência. E todo casal que se ama, gente, passou por desafios. Passou por tudo que é tipo de problema, só que permaneceu. E buscou transcender, e foram se aceitando. Porque o amor também fala muito sobre aceitação. Então, onde você percebe que é o limite do outro, onde que você percebe que é uma necessidade do outro, e aí você começa também a honrar isso. Onde você dá passagem para isso e se liberta, inclusive, dos aspectos sombrios que fazem você, quem sabe, reprimir a expressão do outro por medo, por ciúmes ou qualquer coisa do tipo. É um ano para a gente purificar todo tipo de emoção que ofusca esse amor. E isso vai abrindo para essa presença artística. Isso vai abrindo para que a gente seja aquele casal bonito,
aquele trabalho bonito, sabe, que a gente faz com aquele amor mesmo, que você vê que tem brilho no olhar, sabe, que você vê que é algo que realmente tem significado profundo. Nesse ponto. E para isso precisa conhecimento. Aí que entra o 7, no sentido do conhecimento. Por quê? Você precisa conhecer tanto o bem como o mal, a luz como a sombra, para poder chegar à evolução. Porque você precisa ir corrigindo os aspectos desafiadores e você precisa ir desenvolvendo cada vez mais os potenciais. E aí que a coisa vai se expandindo em toda a potência que é. É assim que se expande qualquer experiência. Um caminho profissional, uma relação, uma casa, um projeto, qualquer coisa. Mas tem que estar nessa sintonia, propriamente, com esse amor, para encontrar essa beleza e para manifestar essa arte. Então, domínio do Arcanjo Anael, um ano para a gente aprender a ser mais amoroso e aceitar as coisas que, por vezes, inclusive, estão fora do nosso controle. Às vezes acontecem coisas que estão fora do nosso controle e a gente tem duas opções, aceitar amorosamente ou reclamar. Choveu! Não queria que chovesse, queria ir jogar futebol. E aí, você vai reclamar ou você vai aceitar amorosamente e vai se adaptar? O amor exige adaptação. Ele exige que a gente se molde. Ele não é uma força combativa. Ele é uma força que contorna o obstáculo e que se adapta. E quando a gente fala da regência astrológica, a gente tem um ano da Lua. Aqui tem um detalhe importante que a Lua, ela vai então reger o ano a partir do equinócio de outono, que é a virada do ano novo astrológico quando o Sol entra em Áries. Até lá estamos ainda sob a regência de Mercúrio. Observem, principalmente depois da virada de março, o signo que vocês têm a Lua, a casa, o posicionamento, porque ele vai estar muito influente. O signo que vocês têm a Lua vai trazer, então, grande predominância energética na vida de vocês. Então, por exemplo, se você tem a Lua em Virgem, Virgem é o signo do trabalho, da organização. É um ano que vai exigir de você muita organização. E aí, por exemplo, você tem a Lua em Escorpião, signo da transformação. Então, é um ano que vai exigir de você muita transformação. Aí, gente, a gente já está entrando numa análise mais pessoal, observando o signo de vocês. É a mesma coisa na numerologia. Se a gente for olhar a data de nascimento de vocês, em qual posição vocês têm o número 7, aí a gente vai entender qual zona da vida de vocês vai estar mais movimentada. Por exemplo, né? Isso já é uma análise mais pessoal, mas estou falando aqui para vocês, então, fazerem essa análise aí e compreenderem um pouco mais. Mas, de forma geral, um ano regido pela Lua é um ano de muita cura emocional e de muita conexão propriamente com o inconsciente. E quando eu falo do 7, ele fala de busca, de conhecimento. Então, é um ano para a gente desenvolver mais inteligência emocional, compreender mais sobre as nossas emoções, revelar aspectos ocultos, inclusive das nossas próprias emoções. Às vezes a gente tem medo de coisas que a gente não sabe explicar. Às vezes a gente tem desejo de coisas que não sabe explicar. Às vezes passa a raiva pela gente ou a felicidade e a gente também não compreende. Então é um ano para decifrar as emoções, isso unindo o 7 com a Lua. E quando a gente fala também de Lua, a gente conecta com as energias do passado. Então é um ano que algumas energias do passado podem se apresentarem para a gente. Sabe aquelas emoções mal resolvidas? Isso no nosso plano de relações. Isso pode ser até mesmo com projetos, relações com projetos, com trabalhos. Poxa, lá no passado eu tive um projeto de, sei lá, fazer um trabalho com... um trabalho de pescaria. Olha só o que me veio na cabeça. É porque eu vi um adesivo que eu tenho de uma carpa aqui na minha estante, e aí me veio a palavra pescaria. Não, tinha um projeto de pescaria. E aí, poxa, ficou no passado, mas eu queria tanto navegar no mar, eu tenho esse desejo, essa emoção guardada, que talvez não ficou bem resolvido. Então, olha ali, ó, a Ali Luz deu um exemplo. Ó, eu sempre quis fazer um mochilão. Ai, ficou guardado e ficou no passado. Pode ser que retorne. Entende? Porque a Lua, ela traz inspirações do passado para o presente. Ou, às vezes, relações conflituosas.
ficou sentimentos mal resolvidos, por exemplo, com pessoas do passado, pode ser que elas retornem para você resolver. E se não for retornar a pessoa na sua frente, pode ser que retornem na sua mente para que você, então, possa ter a compreensão necessária a respeito desta questão e liberar ela. E aí você tem que ter a escolha do seu destino, muito importante, gente. Aqui é o Arcano 7, o carro. O que você quer para você? Porque às vezes surgem sentimentos mal resolvidos com pessoas, ou com projetos, ou com trabalhos, só que você já tem bem resolvido o que você quer. É isso que eu quero. Então aí que você vai movimentando para isso. Só que aí as suas emoções elas vão te confrontar. Você vai estar indo com tudo naquela direção lá que você programou, que você planejou, mas daí vem aquela emoção e diz, não, será que realmente é isso para você? Será que você está se sentindo bem com isso mesmo? Será que realmente é esse o seu caminho? Então esse que é o ponto. Olha, a Débora falou de ex. Ex pode se apresentar também se não está bem resolvido. Assim, poxa, sei lá, ainda ficou uma raiva muito grande. Ou ainda ficou... Porque a raiva é o outro lado do amor, sabe? Se você... A raiva ela ainda está num modo nem necessariamente o amor, na verdade é mais passional, né? Então, se você tem muita raiva, ao mesmo tempo você também pode ter muito desejo. Então, quando você consegue ter neutralidade, quando a coisa já não te abala mais, aí você pode ter certeza que você superou. Do contrário, é possível que ainda volte para tua mente. Primeiro volta para tua mente. E se tu não resolver internamente na tua mente, aí vai apresentar-se na tua frente, manifesto, no corpo físico mesmo, encarnado, para você resolver. E, por vezes, precisamos passar por experiências assim para poder abrir caminho para o novo. Porque enquanto uma coisa velha do passado ocupa espaço na sua mente, você não consegue administrar bem a sua energia para que a coisa vá para frente dentro dos seus projetos atuais. E, às vezes, os seus projetos atuais não são o que você quer, na verdade, é as coisas que você enterrou lá, sei lá, por que motivo? Às vezes porque você teve medo, às vezes porque você ficou inseguro por algum motivo ou outro. Então esse é o ponto. Essa análise é importante também de você fazer. E como o ano da Lua, a gente também vai trabalhar muito essa questão do pertencimento. Ao que eu pertenço? Qual caminho que eu pertenço? Qual trabalho? Qual conhecimento? Eu posso dizer que eu pertenço às ciências esotéricas. Por que eu pertenço? E não elas pertencem a mim. Por quê? Porque elas são muito mais antigas que eu. A astrologia, ela tá aí muito mais tempo que eu. Então, eu pertenço a isso. Logo, esse Instagram é completamente pertencente às ciências esotéricas. Então, todos que estão aqui têm uma sintonia com isso. Porque senão não estaria aqui. Não estaria aqui nesse perfil. Então, você tem que ver ao que você pertence. Leva também para o Arcanjo Anael. O que me traz amor? Isso eu devo buscar pertencimento. E isso tem muita conexão com o seu passado até outras encarnações. Muito certamente, muitos de vocês já foram magos, magas, curandeiros, curandeiras, bruxos, bruxas. Pessoas que lidaram com o universo místico nesta encarnação e nas encarnações passadas. E isso leva você a se conectar com pessoas, com conteúdos, vídeos, que levam a gente, então, a sintonizar com determinado assunto. Nesse sentido aqui, o assunto é as ciências esotéricas, astrologia, numerologia, tarô, cabala, baralho cigano. Então, um ano para você buscar sintonizar com aquilo que você pertence e ver onde que você quer, onde você é um peixe fora da água. Poxa, aqui eu sou um peixe fora da água, eu tô aqui nesse grupo, nessa casa, nessa realidade, nesse trabalho, mas eu sou um peixe fora da água aqui. Cara, eu sou um peixe fora da água aqui, o que eu tô fazendo aqui? E aí que entra o carro, movimento, toma uma atitude. Toma uma atitude de voltar para a água, volta para o seu mar, volta para aquilo que você pertence. Entende? Essa atitude é muito importante. Do Arcano 7. Colocar em movimento as coisas. Inclusive, tem um sentimento mal resolvido. Ah, meu pai lá, tô cheio de mágoa. Ai, tudo. Vai lá e fala com teu pai. Tô apaixonado pelo meu ex, tal, tudo mais, mas não gostei. Vai lá e fala para ele. Vai lá e te resolve. E veja a resposta dele. Aí tu, com a resposta dele,
tu vai ter a clareza que talvez esteja faltando. Às vezes nem precisa resposta. Às vezes você só observar onde que ele está e o que ele está fazendo, você já vai ter a sua resposta. Aí também é uma questão de voltar para o arcanjo Anael, o amor, que começa em si mesmo. O amor, ele não é algo que é externo a nós, que a gente ama aquela pessoa, ou você... Claro, a gente ama as pessoas, mas não é como se o seu amor estivesse ali aprisionado. O amor, ele é livre, ele não está aprisionado a uma pessoa, ele não tá... E quando eu falo amor livre, não estou também falando de relação não monogâmica. Você pode se relacionar da forma que você quiser. Você pode ter relacionamento sério, pode ser relacionamento aberto, relação poligâmico, enfim, monogâmico. Faça o que te traz felicidade e segura firme as consequências de tudo que você fizer. Esse é sempre o meu conselho. Então, quando eu falo de que o amor é livre, é que ele flui. Ele flui, não adianta querer trancar ele. Então, assim, você coloca o seu amor no seu trabalho, você coloca o seu amor na comida que você está fazendo, você coloca o seu amor no vídeo que você está gravando, você coloca o seu amor no jardim que você está capinando, entende? E isso faz você fazer as coisas de forma artística, porque você está colocando amor. Então, quando você vai fazer qualquer coisa que aparentemente não tenha nada a ver com arte, sei lá, vou capinar um jardim, cara, vai ficar um jardim muito belo, porque um jardim artístico, porque você está capinando com amor, porque você ama essa terra que você tá, e a pessoa que divide essa terra com você, e você não é um peixe fora da água que está lá morando com a pessoa que não tem sentido, imerso no grupo que não tem sentido, você tá fazendo um movimento para ir atrás daquilo que é você, que é o seu caminho, que é a sua verdade, você tem coragem, você tem atitude, e você não tem medo de perder. Por quê? Às vezes a gente fica segurando uma coisa que não é tão boa para nós, porque a gente tem medo de, sei lá, vou perder isso que eu tenho, depois para onde é que eu vou, o que eu vou fazer. Cara, a vida vai te recompensar. Você só tem que ter um pouquinho de coragem mesmo para soltar aquilo que não está te levando ao seu máximo potencial, aquilo que não pertence à sua essência, aquilo que não sintoniza com a verdade da sua alma. Então esse que é o ponto. Unir todos esses significados, a gente vai então compreendendo mais sobre as energias do ano. Olha ali, ó, a Nívia falou um ponto ali, ó, ter consistência. Sim, consistência é muito importante, principalmente dentro dessa linguagem do carro. Por quê? O carro ele está indo para algum lugar. Você tem que saber, ó, para onde que eu estou indo. Se você, digamos assim, tem e todo destino, digamos, ele é infinito. Vamos dizer assim, pô, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa relação, num casamento harmonioso, amoroso, um ideal de perfeição. Cara, você tem que ter uma consistência, porque assim, se você não zela a cada dia, a relação vira uma droga, vira tipo um monte de capim lá, sabe? Mesma coisa do jardim, você tem que ter consistência, tem que ir tirando o capim. Porque senão o capim cresce e o seu jardim fica feio, sabe? Mesma coisa do seu trabalho. Tem uma consistência, um movimento naquilo, porque o seu trabalho pode crescer cada vez mais. Aí vai do tamanho da sua ambição. E o carro, ele é um arcano que leva a gente a refletir sobre ambição, que é diferente de ganância. Ganância é quando você tem aquela obsessão de querer sempre mais e mais e mais e mais. Aquela coisa assim de que você quer, então, usufruir de todos os recursos, de que você quer tudo para você. Ambição, por sua vez, é uma fome de desenvolvimento. Ambição é no sentido de que eu quero mais para, inclusive, poder compartilhar mais. Esse é o ponto, é o que movimenta o progresso. Porque você tem uma pulga atrás da orelha, porque você olha para a sua situação atual e mesmo que ela esteja boa, você pensa, eu posso melhorar. E o que você tem que fazer para melhorar? Você tem que tomar uma atitude, porque sem atitude nada acontece. Sem atitude a gente fica no 0-0, a gente tem que chutar a bola no gol e fazer um gol, gente. Tem que ser assim, entende? E aí que é o ponto. Colocar as coisas em movimento, não deixar a coisa estagnada. Porque isso é o que vai fazer, se você tá ganhando de 2-0, você fazer o terceiro gol. E aí se você faz mais gol, você desenvolve mais. E eu tô falando de fazer gol no sentido de desenvolver cada vez mais no trabalho, nas relações, na família, em todas as áreas, propriamente, no que diz respeito ao seu progresso pessoal. E é diferente quando a gente deixa isso se tornar uma obsessão. Porque tudo em excesso, a ambição, quando ela se excede, ela se torna ganância.
E se ela se esvai, se não tem ambição, a vida não progride. É aquela coisa de que qualquer coisa tá bom, tanto faz. Não, vamos procurar melhorar. Vamos procurar expressar o melhor de nós. É um ano muito favorável para isso. Tá certo, galera? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a companhia de todos vocês. Deu aqui uns 40 minutos de live ali. E agora, então, eu vou fazer um convite para quem quer aprofundar essa análise no sentido individual. Eu estou com uma promoção até o final de ano de 30% de desconto na consulta. Então, se você quer compreender mais sobre você mesmo, seu propósito, seus talentos, os seus dons, também os seus desafios pessoais, certo? Você pode agendar uma consulta com 30% de desconto. Está valendo essa promoção só até o dia 31, até o fim de 2022. Depois que fecha o ano novo, fecha o ano velho, entra no ano novo, eu vou voltar então para o preço, para o valor então original da consulta, sem o desconto. Então, quem quiser então agendar a consulta, no caso você agenda a consulta, pode ser, no caso agora eu só tenho horário aqui para a segunda semana de janeiro. Então tem mais alguns horários para a segunda semana de janeiro. Você pode agendar comigo agora no final do ano, que daí o desconto está valendo, tá certo? E aí, depois lá em janeiro a gente faz a consulta, beleza? E aí tem esses 30% de desconto. A consulta ela visa analisar como vai ser o seu ciclo de 2023 a nível pessoal. Isso que eu falei é para todos. É coletivo, mas tem as influências pessoais. Uma pequena forma, uma análise muito simples e individual já ensinei para vocês, que é vocês analisarem o signo que tem a Lua. Então, se você tem a Lua em Sagitário, um ano para você explorar coisas novas, buscar expansão, abrir teus horizontes, tá certo? Para você vibrar muito a sua Lua. Se você tem a Lua, sei lá, em Gêmeos, um ano para você buscar desenvolver mais a sua comunicação. A comunicação vai estar em alta para você. Essa é uma forma bem, digamos, simples para você, então, já ter uma análise individual que você mesmo pode fazer, certo? E aí também fica o convite, se você quiser uma análise mais profunda, pegando os aspectos cabalísticos, numerológicos, astrológicos, tarológicos, a gente pega a sua data de nascimento e faz essa análise bem completa, então, para você compreender como flui esse ciclo de 2023 para você. Como ele se desenvolve no seu caso pessoal, tá certo? Então fica o convite, aqueles aí que sentirem no coração, aproveitar essa promoção e garanto a vocês então que vai garantir que vocês entrem o ano de 2023 muito mais bem preparados para lidar com tudo que se apresenta. Qualquer pergunta que você tiver também você pode trazer para consulta. Hoje uma menina me perguntou lá no WhatsApp, não, nessa consulta eu vou poder compreender mais sobre o meu propósito, do porquê que eu estou aqui nesse planeta. Eu falei, essa e qualquer pergunta que você tiver a respeito do seu caminho, de si mesma, dos seus relacionamentos, qualquer coisa, você pode trazer para a consulta que a gente esclarece. Beleza? E, obviamente, a gente vai, então, guiando a consulta também de acordo com aquilo que vocês queiram compreender. E a gente vai abrir tanto a análise do ciclo 2023, mas também vai analisar o mapa de nascimento, tanto astrológico, numerológico, cabalístico, e vai utilizar as cartas como apoio também. Então, uma consulta integrativa. Uma consulta que unifica as múltiplas artes esotéricas, divinatórias, as múltiplas ciências ocultas esotéricas. Tá certo, então? Fica o convite. Quem quiser, então, mais informações sobre a consulta, tem lá no link na bio. Link na bio, você vai entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Aí você manda mensagem lá no WhatsApp, lá, você vai ter uma mensagem automática mesmo, você vai clicar, vai mandar mensagem automática. E aí eu explico para você, então, sobre os valores e todos os detalhes. E aí, então, a gente pode marcar. Horários aí, então, tem horários ainda para a segunda semana de janeiro. Depois que fechar a segunda semana de janeiro, gente, caso feche antes do ano novo, eu vou também encerrar, porque daí vai ficar muita consulta para mim. E aí, enfim, daí então tô com outros projetos também de gravar aulas para os novos cursos que eu quero fazer também. E aí também, enfim, daí não vai dar para ficar fazendo tantas assim. Então, ainda até fechar essa semana de janeiro, ainda tá abertas as consultas. Daí depois que fecha, isso se fechar, né? Se não fechar, fica valendo até o dia 31, beleza?
Então é só clicar lá no link na minha bio e mandar mensagem que a gente vai se falando. Perfeito, então, galera. Muito grato pela presença de todos aí. E a gente vai se falando aí pelos stories, pelos vídeos. Ainda vou trazer mais conteúdos aí até o final do ano novo aí, que vai trazer mais algumas compreensões, tá certo? Mas aqui na live é onde tá mais aprofundado. Vou fazer um pedido também para vocês. Compartilhem a live com alguém que você sente que pode sintonizar. Mais do que compartilhar para todo mundo, é mais válido às vezes você compartilhar para aquela pessoa que divide os processos de autoconhecimento com você. Você manda para ela assim, e aí vocês juntas, né, amigas ou amigos, no ano, vão refletindo sobre isso que foi dito na live, vai vendo o que bateu, como é que tá sendo e tudo mais, né? Então, um ano para revelar os mistérios, um ano para ter atitude, um ano para se libertar de tudo aquilo que ofusca o amor, e por aí vai, tá tudo aqui. Depois aí você pode conferir a gravação de novo também. Compartilha, curte, comenta, isso ajuda muito a gente aqui nessa missão de expansão da consciência através das ciências esotéricas. E é justamente por isso que eu faço esse trabalho, gente. Em nome dessa busca por expansão e evolução de consciência, porque eu acredito que esse é o único caminho em tempos que a gente tem tanta informação sobre, como eu falei, tanta música falando sobre sofrimento, sobre traição. Você liga a TV, é só sofrimento, é só tragédia. Se a gente sintoniza com isso, a nossa vida vira uma tragédia, sabe? Então, eu procuro trazer aqui conteúdos que sintonizem a gente com um caminho de evolução para que a gente vá melhorando, tornar a nossa vida mais feliz, mais próspera, mais harmoniosa. E isso vem através do conhecimento, inclusive, do que você precisa cortar para que a vida possa desenvolver. Porque é que nem um jardim, a vida é um jardim, tem erva daninha. Você tem que tirar a erva daninha para que a flor cresça. E esse que é o ponto, que a gente tem que regar a nossa flor, a gente tem que buscar boa comida, boa alimentação, boa música, bons conteúdos. E quando eu falo bom, eu não digo de gênero, porque, gente, eu falo música de sofrimento, todo mundo pensa em sertanejo. Vou falar pra vocês, eu gosto de sertanejo, mas eu gosto do sertanejo raiz, cara. Sertanejo raiz, Tonico e Tinoco, velho. Ah, os caras lá, raiz lá, galera raiz mesmo, do campo mesmo, sabe? Não é, hoje em dia acho que deu uma deturpada. Mas, enfim, então, esse que é o ponto. Independente do gênero da música, sabe? Nenhum preconceito, eu sou super eclético. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir hinos do Santo Daime, Inário, né? Porque é a frequência que eu mais gosto de me conectar. Mas nada contra também, qualquer estilo musical. Mas você vê que conteúdo, que frequência está contido ali, porque isso vai modulando a tua vida. Porque essas informações ficam guardadas dentro de você, você carrega isso e depois isso descarrega na tua vida. Então, que a gente vá se conectando com aquilo que leva a nossa vida a prosperar. E sempre que a gente busca autoconhecimento, evolução de consciência, que é a grande missão, propriamente, eu agradeço a todos vocês que estão aqui nessa missão também, e também, certamente, que vocês que estão aqui trazem estas informações também para os seus amigos e tudo mais. Eu acredito que esse é o caminho para a gente construir um mundo melhor, sabe? É o caminho para a gente construir uma sociedade melhor, melhores famílias, sabe? E dessas famílias nascerem melhores crianças, ter uma geração melhor. E desta maneira a gente poder, então, sabe, ir regenerando o nosso planeta, que é tão abençoado, cara, meu Deus. Ontem eu tava na praia e que bênção que é esse planeta. E é uma questão, assim, da gente ir curando a nós mesmos, consequentemente vai curando o planeta, a sociedade e todos nós. Então, buscando esse propósito que eu venho aqui fazer essa live, e agradeço a todos que sintonizam, e é por isso que eu acordo todo dia e por isso que eu tô colocando então essa dedicação aqui a esse projeto. Beleza? Então é isso, gente. Agradeço novamente e agora mesmo vou me despedindo e a gente se fala em um próximo vídeo, uma próxima live, um próximo momento que você abrir o Instagram e a gente se encontrar aí na tela do celular, beleza? Ou então na consulta, caso você queira aproveitar a promoção. Daí clica no link na bio lá que a gente marca a consulta por vídeo chamada, beleza? Fica gravada também a consulta, mas essa informação fica gravada para você consultar durante o ano inteiro e ir revendo os aspectos, né, propriamente. Porque é bastante informação, né, para digerir tudo de uma vez, inclusive, por isso que fica a gravação. Show, galera! Boa noite, até uma próxima. Tchau, tchau!